Senhores parlamentares, encontro em poder de Vossa Excelência a ordem do dia. Coloco a mesma em discussão. Com a inclusão da dispensa dos prazos regimentais ofertado pelo vereador Everaldo Barbosa da Costa nos projetos de lei 1217, 1218 e 1223 deste ano 2018. Coloco a ordem do dia em discussão. Não havendo discussão, os senhores vereadores que concordarem com a mesma permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Pois não, Everaldo Barbosa? É que eu estava aqui falando com o meu colega Lucas, o senhor colocou então com aquela observação do meu pedido? Da dispensa dos prazos? Sim. Ok, obrigado. 3 projetos. Não havendo discussão, em votação. Aprovada. Vou colocar os 3 projetos de lei que tem o pedido de dispensa dos prazos, vereador Everaldo Barbosa, em apreciação e em discussão em bloco. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Legislação e Redação Final, projeto de lei ordinária 1217. O parecer é favorável quanto à tramitação da matéria. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social ao projeto de lei ordinário no 1217. O parecer é favorável à tramitação da matéria. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, projeto de lei ordinário 1218. O parecer é favorável à tramitação da matéria. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, projeto de lei ordinário 1218. Parecer é favorável à tramitação da matéria. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei ordinário 1223. Parecer é favorável à tramitação da matéria. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, projeto de lei ordinário 1223. Parecer é favorável à tramitação da matéria. Colho o parecer das demais comissões permanentes da Casa, através do senhor presidente e mais membros, aos 3 projetos de lei. As demais comissões que concordarem com a tramitação e aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei ordinário 1217, 5 de março de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Valdelito Santos Rosa, que denomina Vair Eduardo da Silva, professor Vair, o espaço multiuso da Escola Municipal Professor Adenoca Alexandre de Moraes. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Vereador Arthur. Favorável, senhor presidente. Vereador Rony. Favorável. Professor Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Ailton. Favorável. Vereador Juvenaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável. Everaldo Barbosa. Favorável. Claudomiro. Favorável, senhor presidente. Biri. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Vai ao senhor prefeito. Projeto de lei ordinária 1218, de 5 de março de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Valdelito Santos Rosa, que denomina Amado Gonçalves Moreira, espaço multiuso da Escola Municipal Vale do Amanhecer. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Vereador Juvenaldo. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Everaldo. Favorável, senhor presidente. Claudomiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Ailton. Favorável. Professor Rainer. Favorável, senhor presidente. Rony Cota. Favorável. Vereador Arthur. Favorável, senhor presidente. Vereador Biri. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Aprovado. Vai o senhor prefeito para as providências de estilo. Projeto de lei ordinária 1223, de 16 de abril de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Valdelito Santos Rosa, que denomina Antônio Gonçalves de Almeida, espaço multiuso da Escola Municipal Joaquim Faustino Rosa. Em discussão, projeto de lei 1223. Não havendo discussão, em votação. Vereador Claudomiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Everaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Juvenaldo. Favorável. Vereador Biri. Favorável. Vereadora Rosângela.
Favorável, senhor presidente. Vereador Ailton. Favorável. Professor Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Rony Cota. Favorável. Vereador Arthur. Favorável. Aprovado. Vai ao senhor prefeito para as anotações de praxe. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. A proposta de emenda de lei orgânica municipal 27/2018. Parecer é favorável à tramitação da matéria. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. A proposta de emenda à lei orgânica municipal número 27/2018. Parecer é favorável à tramitação da matéria. Proposta de emenda. Antes eu vou tomar o parecer das demais comissões da Casa em bloco. Senhor presidente e demais membros das demais comissões permanentes que concordarem com a tramitação e aprovação da proposta de emenda à lei orgânica municipal número 027/2018, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Proposta de emenda à lei orgânica municipal número 027, 24 de abril de 2018, de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, que altera a redação do caput do artigo 158 da lei orgânica municipal. Em primeira discussão. Para discutir, senhores vereadores. Não havendo discussão, em votação. Vereador Claudomiro. Favorável, senhor presidente. Vereador Jovenaldo. Favorável, senhor presidente. Vereador Lucas. Favorável. Vereador Averaldo. Favorável, senhor presidente. Arthur. Favorável, senhor presidente. Rony Cota. Favorável. Professor Rainer. Favorável, senhor presidente. Vereador Ailton. Favorável. Vereadora Rosângela. Favorável, senhor presidente. Vereador Biri. Favorável. Aprovado em primeira discussão. As indicações já foram lidas pelos seus proponentes. Com a palavra, a vereadora Rosângela Marçal Paes, para a chamada dos senhores vereadores inscritos, dando início ao expediente das considerações finais. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, público presente, os desbravadores, muito obrigado pela presença, os ouvintes da rádio Cidade FM. Senhor presidente, trago aqui hoje uma indicação de minha autoria, a indicação 76/2018. O vereador presente subscreve na forma regimental, indica ouvido o colégio plenário, encaminha expediente ao senhor Valderido Santos Rosa, prefeito municipal, com cópia à Procuradoria Jurídica do município, fazer os estudos no sentido de auxiliar na regularização da quadra número 14 sobre os lotes números de 1 a 22 metros quadrados, com 13.200 metros quadrados, na área do loteamento São Francisco, deixado pelo espólio de Francisco Martins Carrijo, representado pelo senhor Adão Ribeiro de Souza. Justificativa, senhor presidente, esse imóvel, denominado quadra 14, no Vale de São Francisco, na Vila São Francisco,
é loteado, né, com lotes, 22 lotes ali, todos habilitados por seus proprietários há muitos anos, bem como habilitado no inventário do espólio Francisco Martins Carrijo. Segue documentação em anexo. Com o decorrer dos anos, houve várias vendas de lotes na quadra neste imóvel, pelo seu proprietário e herdeiros. E com a ausência de documentação, dificulta os proprietários dos lotes nas tomadas de decisões, como transações e investimentos em seus imóveis. Por esse motivo, é justo e necessário submeter a matéria na ordem do dia para apreciação e aprovação dos nobres colegas desta Casa de Leis, esperando que o senhor prefeito possa atender o nosso pedido. Esse é um pedido, senhor presidente, e isso prova aqui que a população nos ouve, né, a nossa sessão. Sessão anterior ainda fizemos um pedido aqui com a questão de regularização de áreas de zona rural. E então fui demandado também com relação a essa quadra que tem ali no São Francisco, que tem uma dificuldade na regularização. É um espólio e até o proprietário aqui, que é o senhor Adão, né, já é falecido também. Então, assim, dificulta aqueles moradores. Então, eles pediram o apoio, né, e a gente traga aqui ao prefeito municipal para que junto, né, a assessoria jurídica e a engenharia do município possa auxiliá-los e dar um norte para que eles, qual que é o caminho mais fácil, mais fácil e também menos burocrático, né, para que eles possam entrar com pedido de escritura ali e ter seus documentos, seus imóveis. Então, é nesse sentido nosso pedido, que o senhor prefeito municipal possa, juntamente com a assessoria jurídica, ajudar esses moradores a fazer a regularização dos seus imóveis. É o que eu tinha, senhor presidente, para o momento. Muito obrigado. Senhor presidente, uso das considerações finais para fazer algumas observações, como os colegas aqui já comentaram a respeito da paralisação dos caminhões. Sou de total apoio aos caminhoneiros. Paralisação dos caminhoneiros é legítimo, não tenha dúvida. Os preços abusivos dos combustíveis não tem mais limite. Então, sou solidário a esse movimento. Eu sofri na pele essa paralisação por motivos particulares. Fui ao Mato Grosso nessa semana, quarta-feira, semana passada, e passei por vários pontos de paralisação, e a gente percebe a importância que é o movimento dos caminhoneiros. Várias cidades do Mato Grosso, tudo parado. Várias cidades. Então, o poder que os caminhoneiros têm sobre o nosso país é muito grande. Isso mostra também a deficiência do nosso país com relação ao transporte. Mais de 70% do que se transporta no nosso país é sobre rodas. Então, o país ele é refém desse sistema, para que os gestores repensem o modelo de escoar a nossa produção e as mercadorias do nosso país. Claro que a gente somos solidários ao movimento, mas ficamos tristes quando a gente vê na televisão muitos produtores com os prejuízos que tomam. Quando a gente vê produtor de leite jogando sua produção fora, que é uma margem mínima que tem num litro de leite, e às vezes toda aquela produção de semanas vai por água abaixo. Quantos animais, né, com certeza estão morrendo nas granjas, né? Os frangos aí morrendo nas granjas por falta de alimentação e vão morrer. Isso é prejuízo muito grande. Então, para que os governantes se atentem, acordem
e vão à luta para que resolva esses problemas, porque não é possível que com todo esse prejuízo que o país vai levar, vai ficar da mesma forma. Mas também serve, senhor presidente, para que, mesmo que cesse a paralisação, que a gente faça com certeza uma constância, e não só nós, os caminhoneiros também, para acompanhar todos esses acordos que foram feitos, para que seja cumprido. Todos esses decretos que foram publicados, para que seja cumprido também. Então, tem que fazer agora um período de acompanhamento disso aí, para que aquilo que foi combinado, aquilo que foi tratado ali, seja realmente cumprido por parte do governo. E também, usando um pouquinho da fala do vereador Everaldo, a gente fica triste, às vezes, quando tem os aproveitadores. Isso aí a gente sabe que tem os aproveitadores no meio também, que aproveitam dessa onda. Mas sou solidário aos nossos caminhoneiros, acho que o movimento é legítimo e que o Brasil se acorde, para que nós não possamos ficar refém do nosso sistema de escoamento, principalmente da nossa produção. É o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente, se me permite, é só para pedir dispensa de uns prazos aqui, que eu pudesse falar daqui. Consta na ordem do dia, senhor presidente, os projetos de lei 1217, 1218 e 1223. Os três projetos, eles têm como assunto, né, o projeto em si é apenas para aqueles casos que nós tivemos quando da inauguração dos espaços multiusos, eles tiveram a denominação e, em razão de que nós tínhamos que fazer a alteração na lei orgânica, eles não puderam ser votados. É só para efeito de regulamentar, de regularizar essa situação, esses projetos vêm a essa casa. Gostaria de pedir a dispensa dos prazos, são bem simples, né? E apenas para regulamentar, como eu tenho dito, que a gente votasse, então, em discussão única esses três projetos. Senhor presidente, vereador Maia, colegas Biri e Osângela na mesa, que compõem a mesa diretora, colegas, os demais colegas, pessoas que nos assistem aqui no auditório, pessoal do grupo Desbravadores, pessoas que nos ouvem pela rádio que transmite essa sessão, boa noite. Senhor presidente, inicialmente quero dizer que estivemos, semana que passou, em Brasília, na Marcha dos Municipalistas, da Confederação Nacional dos Municípios. Estava eu, o vereador Juvenaldo, vereador Cocó, vereador Lucas, vereador Rainer, vereador Arthur e o senhor prefeito municipal, onde vários foram os debates, sempre com a vontade de que cresça realmente, que seja valorizado o municipalismo brasileiro. Eu devo dizer que o ponto que a gente sempre que participa desses debates, desses encontros, é um tema que eu acho bastante relevante, que nós precisamos sempre lutar para que mude, é exatamente o famoso Pacto Federativo. É inconcebível, senhor presidente, que nós tenhamos que ver os nossos recursos aqui arrecadados serem levados para Brasília, levados para o governo do Estado e depois ser devolvido à conta-gota e a duras penas. É um choro só, vamos dizer assim, de todos os prefeitos e, claro, por que não dizer também dos vereadores que ficam correndo atrás também de emendas parlamentares para trazer recurso de volta para o nosso município. Infelizmente, eu tenho visto, eu acho que todos os colegas têm visto, desde 2013, quando a essa casa cheguei, que em todos os debates que a gente faz, o ponto alto é o Pacto Federativo, e até agora não se fez nada. Continua tudo como está. Nós precisamos, se nós arrecadamos aqui, esse dinheiro vai a Brasília, para trazer uma parte desse recurso de volta, infelizmente, é muito difícil. Precisamos juntar, fazer uma verdadeira tropa de choque para fazer com que o governo seja sensível e traga de volta, e mande de volta alguma parte desse recurso. Nós ouvimos, inclusive, na abertura dos trabalhos, o excelentíssimo senhor presidente da República nos dizer que agora que ele estaria fazendo todos os esforços com a Câmara e o Senado para que fosse levado avante a mudança do Pacto Federativo. E queremos ver, e isso, inclusive, foi objeto de uma carta, senhor presidente, que foi entregue para todos os pré-candidatos que lá estiveram, assumindo o compromisso de trabalhar para que haja essa mudança, para que recursos maiores possam ser destinados aos municípios. Até porque nós sabemos que a União é uma ficção, o Estado é uma ficção, porque todo mundo não mora no Estado, não mora na União, todo mundo mora no município, e é aqui onde tudo acontece. Tivemos a satisfação de ver que todos os pré-candidatos que lá estiveram, se não me falha a memória, foram 8 pré-candidatos, todos fizeram questão de assinar essa carta, onde, inclusive, assume o compromisso de, a cada trimestre, receber
a diretoria da Confederação Nacional dos Municípios para discutir, para dialogar sobre a situação dos municípios brasileiros. Se me permite, apenas mais um minuto, senhor presidente, para dizer que eu tenho acompanhado nas redes sociais, agora já um outro assunto, sobre a greve dos caminhoneiros. Eu acho sensível, sou solidário à greve. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar que hajam abusos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, vereador Juvenaldo, aceitar que, de repente, faça desse movimento um palanque eleitoral. De maneira nenhuma nós podemos aceitar isso. Eu acho que a primeira parte dessa greve, num primeiro momento, o governo cedeu até certo ponto. Com a responsabilidade que o governo federal tem, e isso nós precisamos ser bem enfáticos nisso aí, não estou aqui defendendo Michel Temer e nenhum de seus membros, estou defendendo o governo federal, que tem a responsabilidade de gerir bem os recursos colocados à disposição dos governantes. E é com esse pensamento que eu acho que ontem, mais uma vez, o presidente abriu mão, voltou atrás, melhorou aquele primeiro entendimento, sabe? E, de repente, a greve, parece-me, tende a continuar. Volto a dizer, sou solidário a todos os caminhoneiros e tiraria o chapéu para eles. Agora, nós não podemos aceitar abusos. Seria muito cômodo, até por parte da presidência da República, senhor presidente, seria muito cômodo ele, que está 6 meses para deixar o governo, chegar ali e aceitar de mão beijada tudo o que pediram. Sairia de bem com a população. Sairia de bem, vereador Ailton. Mas com a responsabilidade de estadista, com o pensamento de que amanhã aquele que se eleger vai ter muitas dificuldades, é que se precisa realmente dialogar para, de repente, não pôr tudo a perder. Continuo com o pensamento de que são verdadeiros guerreiros os caminhoneiros, fizeram a diferença, merecem os nossos aplausos, mas não podemos deixar que infiltre políticos com a intenção de fazer daquilo ali um palanque eleitoral. Senhor presidente, eu vi no noticiário, e quero aqui, de antemão, me render, porque eu disse, inclusive, que estaria para ver o governo do Estado sensível e que fizesse aquilo que foi o projeto dele lá, quando ainda candidato, de reduzir reduzir a alíquota do ICMS, o governo do Estado, o governador Reinaldo. Ele reduziu por um tempo, se não me falha a memória, 6 meses. Infelizmente, esse aumento, essa diminuição, melhor dizendo, não chegou até os consumidores. Ficou lá nas distribuidoras, porque eu não vi em nenhum momento o preço do combustível baixar nas bombas. Agora ele disse, que eu vi no noticiário, eu tenho um grupo do meu sindicato, dos servidores fiscais, me encaminharam dizendo que a partir de 1º de junho haverá uma redução na pauta fiscal. Só nos resta torcer para que, se houver realmente essa diminuição da pauta fiscal, vereador Cocó, que ela chegue até as bombas, dessa vez para ajudar realmente a fazer a diferença, e inclusive ajudar como apoio à reivindicação tão justa dos caminhoneiros. É isso que eu tinha. Muito obrigado e desculpa pelo atraso, senhor presidente. Senhor presidente e demais nobres colegas, senhor presidente, quero aqui ressaltar as belas palavras proferidas pelo vereador Everaldo em relação à nossa ida em Brasília, em relação a vários candidatos que discursaram, mostraram seus planos de governo,
e que responderam as perguntas. Senhor presidente, não vejo eu nenhuma possibilidade de um crescimento, a possibilidade talvez do Brasil alçar um voo maior, mais alto, se não tiver realmente um pacto federativo. Se realmente todos os governantes, de prefeito, vereadores, deputados estadual, federal, senadores, não se colocar o interesse do país acima do partido, acima do seu próprio interesse. Senhor presidente, veja bem, a gente lamenta a situação que chegou ao nosso país, que não deveria acontecer. Por quê, senhor presidente? Porque o ano passado, em meados de novembro, senhor presidente, os caminhoneiros já tinham enviado uma carta aos poderes, na situação que praticamente era inviável o transporte com o preço abusivo do petróleo. E nada foi ouvido. Senhor presidente, faltando uma semana, já está anunciado greve dos caminhoneiros e nada foi tomado. Daí, senhor presidente, é o que inflamou, eu acho que os caminhoneiros, foi uma palavra muito péssima do senhor presidente da Petrobras, Pedro Parente, na qual ele diz, em outras palavras, que ele ia fazer uma caridade por 16 dias, abaixando 6 centavos no preço do petróleo. Aí, senhor presidente, a gente vê como é que funciona. Aí, o governo faz um acordo com vários sindicatos, que daí descobriram, através da Polícia Federal, que era lockout, e que era grandes aglomerados, grandes transportadoras, que estavam por trás incentivando para que pudesse ter vantagem. Infelizmente, a gente vê que falta patriotismo, aonde que talvez uma classe que precisa tanto reivindicar uma reivindicação justa, e alguém por trás querendo ter vantagem, são pessoas de um poder aquisitivo bem elevado. Realmente, senhor presidente, a gente fica muito triste. E a prova disso, depois que ele viu e que a situação que estava acontecendo no país e que a população estão dando apoio aos caminhoneiros. E sabendo, senhor presidente, que ele é inadmissível como um governo federal e que não percebe e que mais de 60% dos transportes rodoviários deste país é transporte rodoviário por caminhão. E no Brasil nunca se preparou para uma ferrovia, nunca se preparou para uma fluvial. Então, veja bem, o transporte nosso de caminhoneiros é rodoviário. Aí, quando viu que a situação estava fugindo do controle, quando perceberam que a população, as redes sociais, que realmente tiveram um papel fundamental, onde a mídia comprada, a mídia não divulgaram a realidade e que o povo brasileiro estava pensando. Mas hoje temos uma arma na mão que é as redes sociais. Uns usam por má, mas a maioria talvez divulga e eleva realmente a situação que estão passando no país. Aí, senhor presidente, a situação que mais ficou irritado é que quando as pessoas perceberam e que em Abadia de Goiás, da distribuição da Petrobras, me conceda um pouquinho mais de tempo, senhor presidente, aí chegou lá, que vende, senhor presidente, mesmo que tenha acordo do Mercosul, que vende petróleo, óleo diesel, a 80 centavos, e vende diesel a 1,61. E diz que o petróleo é nosso, e que a Petrobras é nossa. E realmente é, senhor presidente, porque ele detém a maioria das ações. Então, realmente, a Petrobras é nosso. Mas tem, no meu ver, um presidente, e que realmente a Petrobras, que defende o interesse da Shell, o interesse talvez lá dos americanos, e que abusa. Aí tem o presidente da República vendo ameaçado a situação da sua própria situação de governo, a população com raiva, aí ele pega, negocia. E cadê o seu Pedro Parente lá? Cadê a ANP? E que é um órgão regulamentador. Porque muitas vezes essas grandes distribuidoras que tem neste país, que levam vantagem, e muito como levam vantagem, não exerce a função de cidadão, a função de patriota, de brasileiro, a população paga o preço.
E aí, muito bem, senhor presidente, e quem vai pagar esse preço? Todo contribuinte brasileiro. Muitos falam, o governo. Que governo vai pagar? É cada um que paga o seu imposto ou vai pagar essa despesa. Realmente, senhor presidente, a gente fica indignado, porque é o mínimo que deveria acontecer, é que tivesse transparência. Porque, senhor presidente, o órgão regulamentador, a Petrobras, a ANP, todos esses são aprovados pelo Senado, todas essas pessoas que estão lá, e muitas vezes, quando alguém faz requerimento, eles nem dão satisfação, nem percebem nada, e sempre, e de toda a esfera, de vereador, deputado estadual, federal e senador, infelizmente, nós recebemos sempre um tapa na cara, que muitas vezes pessoas que estão lá, e que têm aprovado pelo todo legislativo, e chega lá e não dão satisfação nenhuma, e não presta conta, não presta conta, é o mínimo que deveria fazer, falar a realidade, por que o petróleo lá é esse preço, que vende para lá, e por que não pode vender aqui? Falta realmente patriotismo. Senhor presidente, desculpa pelo tempo que me cedi. Gostaria de falar mais, mas eu quero parabenizar pela compreensão de Vossa Excelência. Muito obrigado pelas minhas palavras.
Senhor presidente, demais colegas dessa Casa de Leis, sociedade aqui presente, servidores deste Legislativo, ouvintes da Rádio Cidade FM, minha boa noite. Senhor presidente, eu quero usar as considerações iniciais aqui, apenas para apresentar a indicação 77/2018, endereçada ao excelentíssimo senhor Valdelino Santos Rosa, prefeito municipal, com cópia ao excelentíssimo senhor Renato Barbosa de Mello, secretário municipal de Urbanização e Obras Públicas, para que sejam realizados os estudos e a viabilização no sentido de construir uma lombada tipo quebra-molas nos altos da Rua Dourados, Rua Dourado, no bairro Jardim Eldorado 2, neste município de Costa Rica. Tal solicitação prende-se ao fato em atender às reivindicações dos moradores daquela região, pois na referida via não existe nenhum obstáculo que sirva como redutor de velocidade aos veículos que por ali transitam. Assim, o local vem apresentando riscos aos moradores e transeuntes daquele bairro, tendo em vista que os automóveis e motos estão transitando pelo local em alta velocidade, motivos pelos quais requeremos, com a maior brevidade possível, seja atendida a demanda apontada pela coletividade. Por este motivo, justo e necessário, submeto a matéria na ordem do dia, à apreciação e aprovação dos nobres colegas dessa Casa de Leis. É o que eu tinha, senhor presidente, para essas considerações iniciais. Meu muito obrigado. Senhor presidente, quero utilizar dessas considerações finais aqui, só para deixar claro à população de Costa Rica e principalmente aos manifestantes aqui do nosso município e região que estão aglomerados há vários dias nas beiras das estradas, nas beiras das rodovias, com muita dificuldade, mas dizer a todos eles, senhor presidente, que com certeza essa luta, esse sofrimento que eles estão passando agora, trará aí num futuro muito próximo bons frutos. Quero dizer, senhor presidente, que eu acredito no poder do povo brasileiro. Em minhas caminhadas, mesmo depois que me adentrei ao sistema político, tenho dito que se a sociedade soubesse e entendesse que o poder é dela e não dos políticos, esse nosso país seria, sim, transformado. Dizer, senhor presidente, que mesmo eu sendo hoje parte do poder público, do sistema político do nosso município de Costa Rica, antes de tudo isso, eu sou um cidadão. E, como cidadão, senhor presidente, venho também manifestando o meu descontentamento com tudo que vem ocorrendo nesse nosso país. E, com certeza, tenho somado forças com o nosso povo aqui de Costa Rica, como os caminhoneiros, mesmo que numa minoria, mas com certeza essa minoria fará a diferença. Falei ainda hoje pela manhã, ali, reunido com o movimento dos caminhoneiros do nosso município de Costa Rica, que menos de 0,5% da população brasileira conseguiu causar um impacto nesse nosso país que chamou a atenção do mundo todo. Os caminhoneiros, em torno de 1 milhão de caminhoneiros que nós temos no nosso país. Isso, como eu disse, é menos de 0,5% da população brasileira. E veja o caos que esses caminhoneiros conseguiu colocar na classe política brasileira. E digo mais, senhor presidente, a classe política brasileira precisa sim entender que há a necessidade urgente de se fazer uma reforma, pensando no modelo da política brasileira, pensando na carga tributária do nosso país. Não é justo, não é cabível e não é aceitável, senhor presidente, nós sabemos que o nosso país vende a nossa gasolina para países vizinhos aqui a menos de R$2 e nós temos que pagar R$5 ou até mais de R$5 já está no nosso país. Então isso demonstra que a nossa carga tributária realmente é exorbitante. Há a necessidade urgente de que os nossos governantes analisem essa carga tributária
para desonerar um pouco o bolso do contribuinte brasileiro. Dizer, senhor presidente, que hoje, ainda pelo horário do almoço, eu estava ouvindo o programa jornalístico da Rádio Cidade de Costa Rica, e foi entrevistado o proprietário de um dos postos aqui do nosso município. E ele já disse que ele já recebeu o produto com um aumento de 15 centavos. Então, o produto que chegar no nosso município aqui de Costa Rica, a população já tem que estar ciente que já vai chegar com um aumento de 15 centavos no litro. Mesmo com tanto protesto, mesmo com greve, mesmo com o país parado há mais de uma semana, e mesmo assim está vindo aí esse combustível parado aí pelas estradas do nosso estado e também do nosso país, mas já está falado e garantido pelos donos do posto aqui que essa gasolina chegará já com um custo adicional maior para nós aqui no nosso município, com 15 centavos. Então, senhor presidente, dizer, sou solidário à causa, vou participar sim da causa, e eu acredito que só dessa forma nós vamos fazer a classe política brasileira realmente repensar seus atos enquanto gestores públicos. Precisamos sim reduzir a carga tributária e oferecer ao nosso povo, à nossa população, maiores benesses que favoreça a coletividade. Por isso, senhor presidente, quero encerrar aqui e dizer a todos os caminhoneiros e a nossa população de Costa Rica aqui, vamos aderir a esse projeto, a essa manifestação dos nossos caminhoneiros. Precisamos engrandecer essa manifestação aqui em favor não só dos caminhoneiros, mas de toda a população, não só de Costa Rica, mas do nosso querido Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, minha boa noite.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, desbravadores aqui presentes, senhor Lourenço, ex-vereador, imprensa aqui presente, ouvintes da Rádio FM. Senhor presidente, no dia 14 de maio de 2018, o senhor recebeu a resposta daquela indicação 043 de 2018, aonde ali essa Casa de Lei estava preocupada com o preço abusivo dos combustíveis no nosso país. Eu estou mencionando essa indicação, que eu quero propor uma indicação para complementar essa aqui. E o senhor presidente da República foi endereçado ao senhor presidente da República, ao ministro das Minas e Energia e ao presidente da Petrobras. E aqui o presidente nos respondeu o seguinte, ao presidente José Augusto Maia Vasconcelos: acusamos o recebimento do ofício número 137 de 2018, dirigido ao excelentíssimo senhor presidente da República, ao qual anexa cópia da indicação 043 de 2018, contendo solicitação da revisão de política dos preços combustíveis junto à Petrobras. Pela natureza do assunto, informamos que o referido documento foi encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, por meio do ofício número 1268/2018, GPDGI. Caso haja interesse em acompanhar seu expediente, poderá constatar diretamente o órgão indicado conforme segue. Então, senhor presidente, parece que nós estávamos adivinhando o que ia acontecer, essa situação que está no país, né? O preço abusivo dos combustíveis na nossa nação, que tanto prejudica a classe trabalhadora dos caminhoneiros. E deu no que deu. Então, eu vi ali os caminhoneiros, acompanhei durante o final de semana pela imprensa, todas as reivindicações feitas ali pelos caminhoneiros foram atendidas pelo governo. Então, a minha preocupação é que esse preço chegue nas bombas, porque a gente está vendo a bandidagem que está aí, pessoa vendendo litro de gasolina a R$ 9,99, né? Hoje mesmo eu vi que o pessoal em São Paulo depredando um poço todinho porque estava misturando água na gasolina e um outro solvente lá. Então, a minha preocupação é que se esse serviço, todo esse sacrifício, porque quem vai pagar a conta dessa redução lá do preço é todos nós. E é justo, porque do jeito que estava, os caminhoneiros não conseguem nem dar manutenção nos seus veículos. Então, eu queria incluir uma indicação aqui ao senhor presidente da República e aos demais órgãos competentes lá do governo, para que haja uma fiscalização efetiva, junto aos postos de combustível, junto às bombas, onde é o consumidor final, para que haja, de fato, a baixa dos preços desse combustível. Só para o senhor ter uma ideia, amanhã o preço da gasolina na distribuidora custa R$ 1,95,26. A gasolina. O óleo diesel é R$ 2,10 e 16. Então, o óleo aqui está até mais caro que a gasolina. E que agora não é R$ 1,95 lá na distribuidora. Na bomba nossa aqui em Costa Rica, o preço da gasolina é R$ 4,89, senhor presidente. Quer dizer, um lucro que eu não sei quem está levando esse lucro. Se é o governo com imposto, eu não sei, mas esse tipo de lucro em cima de um produto, isso é abuso de poder econômico. Então, que, de fato, haja uma fiscalização para que, de fato, redução de preço venha a acolher, venha a ser atendido os nossos caminhoneiros que vêm sofrendo muito nesse país. Então, gostaria de propor essa indicação em nome da casa, igual fizemos essa aqui, para que, de fato, sejam atingidos os objetivos dos caminhoneiros e também o objetivo dessa Casa de Leis, para que, de fato, o caminhoneiro seja prestigiado e que possa tratar e dar o sustento à sua família e acabar também com essas coisas que estão acontecendo, que nesses movimentos lá, agora à noite na Globo News estava falando que tem pessoas infiltradas politicamente, ameaçando os caminhoneiros com arma. O presidente da Associação de Caminhoneiros do Brasil acabou de falar isso na Globo News e está nas redes sociais. Então, acho que tem de se tomar uma providência. Tudo que foi pedido pelos caminhoneiros foi dado. Agora, o senhor está vendo leite, só um minutinho para concluir, leite sendo jogado fora, frangos morrendo, falta de remédio nos hospitais, falta de remédio nas farmácias. Então, acho que tem de regularizar, falta de gás de cozinha, né, para as pessoas cozinhar. Então, acho que os caminhoneiros, se tiver esse tipo de coisa, eles têm de denunciar, porque esse tipo de movimento não pode ter politicagem, mas sim coisa para ajudar o país e ajudar aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas nesse país. E foi bom, foi um choque de cidadania e um choque de patriotismo no nosso país. Obrigado.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, primeiramente quero agradecer ouvintes da Rádio Cidade FM, os nossos amigos aqui dos desbravadores, que seja bem-vindo aqui nessa Casa de Leis, que seja à vontade, que faça sempre assim e traga os outros colegas também. Tá? Senhor presidente, participamos hoje aqui da audiência pública da saúde e foi me chamada a atenção a questão das pessoas, os grupos de risco, que ainda não tomaram a vacina. Eu acho que todos nós, vereadores, o prefeito fez um apelo aqui, a secretária, para que as pessoas, de fato, vá tomar a vacina. Porque senão, no ano que vem, nós podemos perder dose de vacina aí, sendo que tem muitas pessoas que querem vacinar e não tem como vacinar porque não está no grupo de risco. Então, eu gostaria de fazer um apelo à população que tenha o direito, né, as crianças menores de 4 anos, né, as grávidas, as puérperas é as mulheres que ganhou criança até 45 dias após o parto, as pessoas com comorbidades, deficiências, com doenças graves, como AIDS, diabetes, né, que essas pessoas procurem as suas unidades de saúde e tomam a sua dose de vacina. Porque, além de estar... Esses grupos aqui, senhor presidente, é o grupo de risco, que tem maior risco de sofrer a doença. Então, falta aqui, ó, só uns números aqui, 466 crianças, 405 gestantes, 405 idosos, 109 gestantes, 191 pessoas com doenças graves, né, que não foram tomar vacina ainda. Então, são pessoas que têm o direito, né, de tomar a vacina. Quantos têm o desejo de tomar a vacina e não podem tomar? E é gratuita. Uma vacina dessa, hoje no mercado aí, a gente veio falar até em R$200. Aqui tem uma clínica aplicando, fez camaradagem com a população, aplicando a R$140. E muitas pessoas que têm o direito, têm de tomar a vacina, que é do grupo de risco, não vai. Então, eu faço um apelo aqui à população, como presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social aqui dessa casa, juntamente com os colegas Biri e Arthur, que faz parte dessa comissão, e os demais colegas vereadora, que essas pessoas não deixem de tomar suas vacinas, porque além de estar correndo um risco de vida, ainda está colocando o município a perder doses futuramente. Pois bem, senhor presidente, falei aqui no começo aqui da nossa fala, da nossa sessão, sobre a questão dos caminhoneiros. É uma questão que eu sou sensível, sim. Desde o primeiro dia que começou o movimento, eu compartilhei nas redes sociais em parceria para que as pessoas aderissem e ajudassem os caminhoneiros. Fomos ali, o vereador Cocó, no final de semana, visitamos ali os caminhoneiros de Costa Rica, nos anel viário ali, e fomos muito bem atendidos por eles, e eles queixando ali que hoje, se eles fazerem um frete daqui na Porto Santo, se eles estourarem um pneu, eles têm prejuízo. Se eles não pegar um frete de retorno, tem prejuízo. Então, aí são pais de família, são pessoas que estão ali trabalhando honestamente. E é legítimo esse movimento deles. Eu sou solidário a esse movimento e eu acho que o Brasil precisava disso. E considero os caminhoneiros os heróis da pátria, porque foi despertado no Brasil um espírito de cidadania, um espírito de patriotismo. Mas agora nós não podemos tolerar, senhor vereador Cocó, que pessoas que têm cunho político infiltrar lá no meio dos caminhoneiros, depois que eles conquistaram tudo que eles quiseram com o governo federal, e ficar boicotando lá, prejudicando a população. A essas pessoas eu repudio. Essas pessoas que se infiltram no meio dos movimentos, não no nosso caso aqui, aqui nós não temos esse tipo de coisa, mas nas grandes cidades, onde tem os grandes interesses econômicos, interesses políticos, e ficar fazendo isso aí que está fazendo com a população agora. Digo que os caminhoneiros precisam do movimento, eu estou lá junto, mas eu não admito que pessoas de má fé e empresários desonestos que estão pegando gasolina e vendendo a R$9, eu não tolero um tipo de coisa desse. Eu acho que a Polícia Federal, o Exército, tem de pegar e tomar uma providência. Não pode continuar. Os PROCON municipais têm de pegar e tomar providência e prender esses bandidos que estão usando os heróis da nossa pátria, que são os caminhoneiros, que carregam o progresso e alimento para a nossa população, para se promover politicamente. Isso aí tem de ser tratado como caso de polícia, porque isso não pode acontecer. Viu, vereador Cocó? Eu não concordo com isso. O senhor viu o clamor dos caminhoneiros agora, ali no anel viário. E nós somos solidários, sim, aos movimentos dos caminhoneiros. Agora, nós não podemos tolerar bandido querendo se aproveitar dos heróis da pátria para
para tirar proveito político para o seu partido ou para o seu sindicato, ou sei lá o que está pretendendo. Se eles querem derrubar o governo, eles façam outra coisa. Não usar o movimento que despertou no nosso país aquele sentimento de patriotismo que estava adormecido no coração do brasileiro. Então, a essas pessoas eu repudio totalmente. E parabenizo os caminhoneiros e falo aqui, senhor presidente, que eu sou solidário aos movimentos. E estou sempre aí à disposição deles para a gente fazer esses movimentos. Eu acho que é assim que vai mudar esse país. E nós temos de fiscalizar, vereador Cocó, que esse preço vai chegar para o cidadão lá nos postos, na bomba de combustível. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu prometo ser rápido, vou só usar uns 40 minutos hoje, tá? Porque, assim, as falas que aqui hoje foram, assim, determinadas são muito importantes para com que a nação do povo brasileiro. Quero primeiro saudar e cumprimentar o nome do grupo da Unidade Guerreiros Clube Desbravadores Exército Real, em nome do Joelcio. Sejam bem-vindos aqui em nosso meio. Essa casa de lei é uma casa do povo. Quero também, senhor presidente, nesse momento assim tão importante, quando está aí se comentando algo, dizer também que a semana passada estive a Campo Grande, aonde levei uma indicação de autoria minha e da vereadora Rosângela sobre a pavimentação asfáltica da 135, que liga
da usina Ativus até a 359 no Trevo, aonde encaminhei ao deputado Onevan José de Matos e à deputada Mara Caseiro. Na oportunidade, conversamos também sobre a 223, a pavimentação da mesma. Quanto a 135, foi bem falado e bem claro que esse ano, nem indicação talvez não fariam, mas prometeram que no ano que vem, se eleito for, e tenho certeza que serão, com a graça de Deus, é uma das primeiras obras que eles irão trabalhar para essa solicitação. Senhor presidente, eu, ouvindo atentamente os discursos, as falas dos nobres colegas vereadores sobre essa situação que o povo brasileiro está passando, encabeçado pelos poderosos lutadores, guerreiros, nossos irmãos caminhoneiros, e as irmãs também, porque tem muitas mulheres caminhoneiras. A gente sabe que dentro de tudo na vida, a política está no meio. Quando foi feito para que esse atual presidente da República viesse a ser presidente, porque era o vice-presidente, foi feito um barulho na mídia nacional, social, em todos os meios do panelaço. Ninguém aqui falou disso. Usaram os golpes para tomar posse do poder. O golpe que custou caro e está custando caro para a nação brasileira, porque houve a negociação. Esse homem que aí está no comando não tem poder nenhum sobre o Congresso Nacional. Vocês podem ter certeza disso. Quando aqui fala que a situação que atravessa o país, os políticos estão usando de golpe e poder. Não foi feito isso quando ele assumiu o cargo? Não foi feito isso? Não foi feito isso? PSDB e PMDB iniciou essa situação. Então, senhores e senhoras, não venho eu aqui culpar partido nenhum, mas o povo brasileiro acordou. Eu vim falando aqui há muitos dias, acorda, povo brasileiro. Caminhoneiro não carrega mala de dinheiro, caminhoneiro não leva saco de dinheiro, nem na calça em lugar nenhum. Vive aí mendigando nos postos, pedindo pelo amor de Deus para abastecer um caminhão. Fui caminhoneiro há muitos anos, quando na época era difícil para abastecer um caminhão, mas era muito mais difícil ainda você conseguir pôr pneu no caminhão. Hoje essa luta do povo brasileiro acordou, e com muita dignidade e honra nos seus poderes, porque está sendo pacificamente isso. Ninguém vê ninguém nos lugares parados agredindo ninguém. Ninguém sabe a situação que a família daqueles caminhoneiros está passando lá na casa deles. Usa-se aqui, em todos os lugares do país, sobre a saúde. Ninguém fala às pessoas que morreram nas filas dos hospitais. Ninguém fala isso. Agora quer culpar os caminhoneiros. Sou solidário. Alguém tem que pagar a conta. Com muita justiça e dignidade, a vocês, caminhoneiros, povo brasileiro. A vocês, família, tem o nosso total apoio. Alguém tem que sofrer. Porque as pessoas que estão no seu conforto, com o seu recebimento salarial de alto custo, cadê as pessoas que falam mais da Previdência? Cadê? Ninguém mais fala. Tanto difícil que é para um coitado que trabalha na zona rural se aposentar. Tanto difícil que é isso. Falo mais ainda, vereador Ailton, quando a Vossa Excelência fala do leite que está sendo jogado. Quando a Vossa Excelência tem razão em dizer isso. Dos frangos que estão lá morrendo, das galinhas que estão lá morrendo, dos porcos que estão lá morrendo de fome. Será que antes também não estavam? Não estavam na mídia. Quanto custa um litro de leite para um coitado que trabalha, levanta 4 horas da manhã para tirar seu leite? Quanto custa um litro de leite? Quanto custa uma dose de pinga?
equipara a situação do povo brasileiro. Graças a Deus, povo brasileiro, que vocês acordaram. Graças a Deus. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, quero aqui deixar uma boa noite em nome do Joelso Divino ao grupo Charlon. Uma boa noite a todos vocês aqui presentes e que façam isso de vez em sempre, que vocês não vão se arrepender de estar acompanhando os trabalhos desta casa. E a todos os nossos rádios ouvintes, deixar aqui meu boa noite e também não posso deixar de estar aqui falando juntamente com a nossa população e pegando um gancho da fala de todos os nossos novos vereadores aqui do nosso município, sobre a questão dos caminhoneiros e caminhoneiras, onde eu tiro o chapéu para eles, onde eles tomaram a iniciativa, porém, não deixa de nos beneficiar. Então, de parabéns, e tiro o chapéu para essa classe trabalhadora, que vem fazendo a diferença e que mostrou aquilo que eu falei na semana passada, na sessão passada, e o vereador Biri disse, o nosso Brasil acordou. Por mais que estamos passando por algumas dificuldades na questão alimentícia, das aves que morreram e muitos outros problemas, mas só assim para a gente mudar um pouco das questões burocráticas que o nosso Brasil vem passando. E assim, senhor presidente, eu não estive em Brasília junto com nossos amigos nobres vereadores, porque uns vão e os outros ficam. Mas aqui, em meu município de Costa Rica, tem feito atendimento à nossa população de Costa Rica, onde recebo visitas em meu gabinete, visito eles em suas casas, vou ao hospital em busca de alguns atendimentos. E assim, quero aqui deixar também registrado que neste final de semana, tanto eu quanto meu marido teve muito mal, com muita gripe, e lá também, vendo a nossa sociedade reivindicando a nossa saúde, e parabenizar também a todos os funcionários da Fundação Hospitalar, que têm atendido e feito seu trabalho, na medida do possível, atendendo a nossa população, com o que a gente tem aqui no nosso município. Senhor presidente, a gente vem falando de desenvolvimento, vem falando de melhorias. A gente não queria que tivesse acontecendo isso no nosso país, mas acredito eu que pode ser tomado um rumo diferente e pode estar mudando um pouco da nossa política, que é voltada mais ou menos só para os políticos, alguns políticos. Mas eu acredito eu que vai mostrar para o Brasil e para todos os políticos que quem tem força é o nosso povo. Também, senhor presidente, não posso deixar de deixar aqui um abraço a todas e a todos que foram
na movimentação, agora à noite, e que ali eu via gente chorando, e que reclamando por algumas reivindicações que são feitas e não são atendidas. Mas Costa Rica tem feito o seu papel, o prefeito tem atendido, os vereadores têm trabalhado, e não deixando de fazer os seus afazeres no município, onde, com tudo isso, estamos aqui, a partir da manhã, começar aí o campeonato municipal para beneficiar o futebol amador do nosso município. Temos aí também o jiu-jitsu, que é também esporte para o nosso município, onde está incentivando a nossa sociedade a buscar um mundo melhor, longe das drogas. Tem feito também, senhor presidente, tem feito aqui nesta casa alguns planos e até projetos dentro na questão do jovem aprendiz, na busca de emprego para os nossos jovens do nosso município, onde eu tenho lido ali sobre o jovem aprendiz, onde o nosso comércio pode estar atendendo nossos jovens com emprego através do programa Jovem Aprendiz. E também conversei com um representante da Atifos, e que ele até me passou o número da Eliane, mas antes de estar ligando para a Eliane, acredito eu que ele deve ter conversado, e ela fez uma visita ao senhor prefeito de Costa Rica, onde ela, na última segunda-feira, 14 de maio, e o Tiago Henrique esteve com o prefeito propondo uma parceria com o governo municipal para a realização do programa Jovem Aprendiz. Eu fico muito feliz de saber que o nosso prefeito aderiu e vai dar todo o apoio para a Ativos estar aí integrando jovens na questão do Jovem Aprendiz. É o que eu tinha, senhor presidente. Meu muito obrigado. Boa noite, os jovens do Grupo Shalom. É um prazer recebê-los aqui na Câmara Municipal de Costa Rica, né? Espero que vocês possam vir mais vezes aqui, tá? É um prazer enorme recebê-los aqui na Câmara Municipal. O professor Heine, quando da fala da MS 223, então eu queria passar para os colegas vereadores, para a senhora vereadora e para a sociedade de Costa Rica, que quando foi aberto os envelopes das empresas para concorrer da pavimentação asfáltica Costa Rica Figueirão, foram apresentadas várias empresas e somente 3 foram habilitadas. E decorreu o prazo sem que as demais não ingressassem com nenhuma impugnação. Então, esse é um grande avanço para a realização do nosso asfalto. Agora, fica à mercê do senhor governador as 3 empresas que foram habilitadas, não houve impugnação, então isso é um avanço muito grande para atender os interesses da nossa querida Costa Rica. A respeito dos senhores caminhoneiros, todos sabem que a paralisação, a reivindicação deles é de primeira ordem,
né? Eles agora realmente descobriram a força que tem junto à sociedade do país, e essa crise, essa movimentação, no meu modesto entendimento, ela não devia nem ter início se nós tivéssemos um governo de pulso e que gozasse da credibilidade junto à sociedade brasileira, o que não é o caso. Nós temos um governo sem norte, um governo sem gestão, onde a maioria dos seus ministros não tem preparo algum, cada um fala uma coisa, batem cabeça na mídia, expõe o governo a todo custo, não goza de confiança com a credibilidade. Então, tudo isso significa que esse governo perdeu aquela palavra mágica que chama-se credibilidade. Então, é um governo, nós temos que torcer para que chegue logo as eleições e a gente coloque uma pessoa que possa atender os anseios da nossa sociedade. E nós temos que tomar um cuidado também, o colega Beraldo, quando a mídia, principalmente as emissoras de televisão, né, começam a querer tentar jogar a sociedade brasileira contra o movimento dos caminhoneiros. Quando começa a falar assim, está faltando medicamento no hospital. Está faltando? Não, nunca teve. Então estão querendo impor essa responsabilidade aos caminhoneiros. Está faltando não sei o que lá. Não, nunca teve. Né? Então nós temos que tomar cuidado, principalmente com essa Rede Globo, que a grande maioria ali é formada por pessoas sem o menor escrúpulo, como também, né, membros da sociedade brasileira, tirando proveito dessa situação em cima das pessoas mais fracas financeiramente e vendendo gasolina a R$10, vendendo botijão de gás a R$150. Então, isso são pessoas desprovidas de qualquer tipo de qualidade moral. Pessoa que toma esse tipo de oportunismo numa sociedade brasileira que vem sofrendo há muitos e muitos anos, né? Quando nós vemos toda essa crise através dos senhores caminhoneiros, nós temos que ver que desde a época de Juscelino Kubitschek, quando ele lançou o desenvolvimento da indústria no país, ele deveria ter lançado também as ferrovias, porque um país com a dimensão territorial que tem o Brasil, não faz sentido ter só rodovias, não faz sentido uma carreta sair lá de Sinop carregada de soja para ir para o Paraná. Entendeu? Nós temos a Ferronorte nossa aqui, a locomotiva sai puxando 100, 110 vagões, cada vagão daquele, José Edson, carrega carga de 3 carretas. Então, numa viagem, são 300 carretas de soja que está levando para o Porto de Santos. Você já imaginou se nós tivéssemos mais ferrovia no norte do país, no nordeste do país, no sul do país? Então, a incompetência dos senhores presidentes dessas gestões veio desde a época de Juscelino Kubitschek, né? Então, agora chegou a hora do gargalo e nós vamos ter que pagar esse preço. E não podemos abandonar os caminhoneiros, que são trabalhadores diuturnamente. Vereador Biri, queria... Senhor presidente, não é o meu costume, a Vossa Excelência sabe disso, de vir aqui estar parabenizando as pessoas por alguma iniciativa, não é assim. Mas hoje, diante da sua fala, eu quero congratular com as tuas palavras e te parabenizar por isso, que é isso que eu penso também. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos os senhores vereadores, senhora vereadora e da sociedade de Costa Rica, e em nome de Deus, encerrar a presente sessão.